Olá, é uma honra estar aqui com vocês. Sou Alex Almeida e está no ar o AprumaCast. Você no prumo das melhores informações. E eu sou o João Arthur Casado. Vamos falar hoje sobre o tema marketing digital para profissionais liberais. E hoje, para falar com a gente, está a Tanili Hatti e o nosso amigo Hélio Xavier. Tanili, fala um pouquinho de você. Vamos lá. Bom, antes de mais nada, dizer que é um prazer estar aqui com vocês, né? Visitar Paranavaí pela primeira vez, inclusive, para falar sobre esse assunto que eu particularmente sou apaixonada, né? O marketing pessoal. Naturalmente, a gente vai falar um pouquinho mais do digital, mais de rede social, mas esse que é um tema que é tão atual, tão importante, e que de fato faz com que os profissionais hoje consigam ter aí uma projeção para os seus negócios, consigam hoje ter novas possibilidades de negócio, justamente por conta dessa visibilidade que a rede social tem. Então, a gente vai bater um papo sobre isso, agradecer mais uma vez pelo convite e tenho certeza que vai ser um conteúdo de excelente qualidade. Tenho certeza que a gente preparou aí algumas dicas bem importantes para vocês. Legal. Hélio, você quer se apresentar pra gente? Você que já é de casa aqui. É uma alegria estar aqui, inclusive, né? Morei aqui em 2006, 2007, 2008 e sempre retornar aqui e rever amigos é muito gostoso, né? É uma cidade que eu gosto muito. Hoje moro em Maringá, sou casado, pai de 3 filhos, a Maria Vitória, Maria Valentina e o João Henrique. A Vera está comigo nessa empreitada de desenvolver bons seres humanos, né, para o mundo. E tenho uma boa experiência de gestão e liderança, atuei no Conselho de Engenharia há um bom tempo e recentemente tive a oportunidade de navegar novos mares aí, na área empreendedora. Tenho trabalhado com gestão e liderança empreendedora, na área de aprendizagem mesmo. E também há 10 anos já atuo na linha privada com algumas empresas. Inclusive já tive uma empresa nessa área do digital. Talvez de repente conversar um pouco sobre isso. Enfim, já tive sucessos e fracassos, né? Sucesso e fracasso sobre esse assunto. E é muito bom poder trocar ideias e aprender, né? Eu tô achando que eles estão escondendo um pouco o jogo. O currículo desses dois aqui é pesado, hein, João? Sim. Muito bom. Vamos lá. Vamos começar com as perguntas, né? O Hélio, diz para mim, você é engenheiro, já tem quase 18 anos, né? Vamos colocar assim. Eu sei que eu gosto de pensar muito, sabe? Gosta de pôr, gente. Começa a fazer essas contas essa conta sem necessidade, essas contas aí. A gente se formou mais ou menos na mesma época, então não vou sacanear com ele, eu vou estar me sacaneando. Obrigado, João, obrigado. Né? Isso que a gente faz parte do Conselho do Jovem Empresário. A Tanili não falou, mas ela é vice-presidente da FACIAP Jovem, né? Isso. A Federação do Comércio Jovem do Paraná. Mas vamos voltar aqui para o Hélio. Ô, Hélio, fala. Inclusive, eu preciso de um espaço nessa FACIAP jovem, alguma coisa assim, para me sentir mais jovem, né? Porque depois de tanto tempo de formado e tal, né? Muito bom. Não, mas você, um engenheiro renomado, já trabalhou vários anos no Conselho de Engenharia e tal, chegou a cargo de gerência, né? Como um engenheiro, um profissional liberal, como que a gente faz uma boa gestão de reputação? Legal. Olha, é um tema que eu nunca tinha parado para pensar de forma profissional. Na verdade, eu comecei a olhar para mim mesmo, para entender como que eu construí a minha reputação de certa forma e como que as pessoas me olham, né? Na verdade, a reputação tem muito disso, né? De como o outro te enxerga e não como eu me construo ou quero passar de impressão, mas como que o outro percebe quem eu sou. Claro que para isso eu tenho uma atitude de comunicar o que eu quero também. E isso tem muito a ver, eu gosto de pensar assim, que isso tem muito a ver com um propósito pessoal e profissional, né? Por quê? Porque uma reputação nada mais é do que você espelhar uma verdade, né? E a verdade, ou melhor, a mentira não dura tanto tempo, né? Então, espelhar a verdade é gostoso, porque você não precisa ficar pensando em detalhes de como tratar uma comunicação e simplesmente ser quem você é, né? Mas como ser quem você dentro da linha profissional, podendo inclusive converter isso em atividades, em contratos, etc., né? Eu acho que algumas questões precisam ser bem colocadas já de cara. Estabelecer bem claramente princípios e valores, né? A partir do momento que você deixa bastante claro para si e para o outro os seus princípios e valores, a gente
tira um obstáculo de uma relação comercial potencial, uma relação comercial futura. E daí a gente começa a entrar num mar mais calmo, de simplesmente uma relação comercial, onde eu tenho algo a oferecer e você tem algo que você quer. Mas há uma relação de confiança. Essa confiança se estabelece porque houve um encontro de princípios e valores. Falo tudo isso porque toda a minha vida profissional eu procurei ser muito transparente. Ser como eu sou, ir errando, acertando, corrigindo, pedindo desculpas, etc. E eu acho que faz muito sentido destacar isso já nesse começo, tá, João? Porque muitas vezes o pessoal vem com... Eu já vi isso, né? Com cursos, estratégias e dicas, mas às vezes aquela dica não é aplicável a você, porque aquela não é a sua verdade, né? Então, maquiar quem você é, isso não é duradouro, né? Então, primeiro ponto que eu queria deixar assim bastante claro, e de certa forma até para provocar-nos aqui, gestão de reputação ela se constrói a partir de uma base muito sólida, com uma boa fundação de estacas ou de uma estrutura bem calculada de princípios e valores bem estabelecidos. Olha, eu acho isso daí bem interessante do ponto que você coloca, principalmente tendo em vista que serviços de engenharia, serviços de profissionais liberais, né? Tanto advogado, pessoal de jornalismo, né? Às vezes são serviços que não têm aquela materialidade, né? Então, você vende seu know-how de fazer. E, então, como que a pessoa vai colocar, às vezes, um dinheiro que ela levou anos juntando na mão de uma pessoa que não tem... Que é um sonho, muitas vezes, né? Por exemplo, uma residência ou um edifício comercial, né? E eu vou trazer um exemplo muito recente. Há poucas semanas, eu destratei com um contrato de uma residência que eu estou construindo, fruto de uma quebra de confiança. Na verdade, não houve uma quebra de qualidade, mas houve um desencontro de informações que, para mim, soou uma dificuldade de confiança. Nada em relação à qualidade, nada em relação até ao atraso que a obra estava, mas chegou no ponto da confiança, é um princípio pessoal. E daí conflitou. E daí eu não quis continuar, né? Finalizamos, fechamos o contrato e tal, mas não consigo dar continuidade. Tem a ver com o que eu entendia que era a reputação da pessoa, sabe? E você, Tanili, pelo tempo que você já está no mercado, como que você fala desses conteúdos de redes sociais para a gente fazer essa questão que ele falou de reputação? Eu vejo até, me permitam a analogia de pilares, né? Eu vejo que a construção da reputação, olhando para a rede social, tem muito a ver com 3 principais pilares. O primeiro deles é a construção da credibilidade. Então, quando você começa a trabalhar a sua marca pessoal dentro de uma rede social, o primeiro ponto que você vai conseguir trazer e vai conseguir criar é a credibilidade. Porque as pessoas vão ver que, poxa, ali atrás dessa câmera, atrás desse conteúdo, realmente tem um especialista. Tem alguém que tem seus cases de sucesso, que tem os projetos já entregues, que tem depoimento de clientes validando aquilo que a pessoa faz. Então, o primeiro pilar dessa construção de reputação é a credibilidade. O segundo, que é uma vantagem que nós temos dentro da rede social, que é a audiência. Então, a gente consegue medir quem está nos vendo, né? Quem está nos ouvindo, quantas pessoas são, né? Quantas vezes aquela pessoa viu aquela publicação que nós fizemos. A gente estava conversando, né, antes de iniciar a gravação justamente sobre isso, e aí a gente tem várias métricas, impressões, alcance, enfim, vários termos técnicos, né, de mídias sociais, mas que nos mostram, de fato, que existe uma audiência. E são pessoas que interagem com a gente, que compartilham o nosso conteúdo e que naturalmente levam a gente para o terceiro pilar, que é a criação da autoridade. E aí é quando a gente fala, de fato, a construção dessa reputação. Então, a autoridade, hoje eu vejo cada vez mais as pessoas buscando nos profissionais não somente a credibilidade de ser um especialista, mas aquilo que você falou sobre valores. Então, quem você é além da tua empresa? O que você impacta socialmente, enfim, né, para fora do teu negócio? Porque hoje a gente vê um movimento, não somente da nossa geração, mas as próximas, muito mais preocupado em um consumo, que não é simplesmente contratar porque eu quero te contratar porque você atende a minha demanda. O que a sua empresa faz além disso? A gente vê um movimento de ESG, enfim, vários temas que estão vindo, justamente por isso. Então, são 3 pilares que, quando a gente fala em reputação, eles estão muito conectados. Então, primeiro eu me apresento como especialista no assunto e vou criando a credibilidade. Eu vou construindo a minha audiência aos poucos. E depois, quando eu consigo apresentar quem eu sou, além da minha empresa, é onde eu crio, de fato, a autoridade. E aí a gente tem essa reputação.
E fica muito mais fácil daí a pessoa confiar. Porque realmente, quem é, né, o profissional autônomo, liberal, enfim, a gente está falando de uma venda de uma entrega lá na frente. Eu não consigo hoje, não é como comprar uma caneca, que você está vendo a caneca aqui agora e você decide comprar ou não. E no nosso caso, a gente vende o nosso conhecimento. Então, é um processo. E construir isso, sem sombra de dúvidas, a reputação é essencial. E eu vejo que esses 3 pilares dentro de rede social conseguem justamente atender essa criação dessa reputação, pensando para o profissional hoje. Eu vejo muito isso no meu dia a dia. Então, assim, como que é impressionante como que a pessoa ela te enxerga. Realmente você tenta passar alguma coisa, mas mesmo assim a pessoa ela ainda pode te enxergar de outra maneira. Então, assim, um pouco do que a gente está conversando traz para isso. Então, tem que ter um cuidado. Hoje eu enxergo que a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente faz nas nossas redes sociais. Então, para gerar essa autoridade, eu que uso o meu pessoal, que é uma ideia pessoal, profissional, que eu não consigo ter essa distinção, então eu faço tudo de uma forma, mas para justamente passar para a pessoa isso, que eu sou aquela pessoa ali, então eu não tenho uma vida particular e uma vida empresarial, eu tenho uma vida só, que choca as duas ali o tempo inteiro. Então é aí que eu tento passar, e aí é onde eu vejo que passa um pouco dessa verdade, de você não ficar maquiando. Se eu estou numa situação, é óbvio que você controla várias coisas, né? Você não fica postando qualquer coisa aleatória, tudo você tem uma certa intenção. Você quer passar alguma mensagem de alguma forma, né? Tanto para o seu público, para o seu cliente, no geral, isso aí eu acho bem importante. Então eu acho muito falar sobre isso, falar sobre esse cuidado que a gente deve ter e se isso faz sentido nesse novo modelo de redes sociais, assim, mais porque nós estamos falando de autoridade, nós estamos falando de várias coisas. Mas o que isso reflete no que eu faço, no que eu devo fazer, no que eu devo postar, seja aí como um acadêmico, seja como um recém-formado, quais são as minhas preocupações, né? Acho que essa é uma... Nessa linha que você está falando, eu vou passar a pergunta para a Tanília aqui, falar para a gente como que é importante, né? O Alex aqui ele colocou de separar as suas redes sociais particulares e da sua empresa. Como que você analisa isso daí, sendo especialista no assunto? O Alex colocou o ponto de vista da empresa dele. Eu, no caso, eu não tenho particular, eu só uso da empresa, até já fui criticado por isso, né? Então, assim, você como especialista no assunto, me fala a importância de separar ou não essas redes sociais. Eu vejo que são 2 pontos distintos. Nós, enquanto profissionais, nós também somos marca. Então, a gente tem que partir desse princípio. Por exemplo, hoje eu represento a minha empresa, que é o Escritório de Criatividade. Ok. Mas eu já não represento só o escritório. Então, a cada momento, a cada evento que eu estou representando outras marcas. Hoje o Alex está aqui com a camisa do BNI. De certa forma, ele também representa essa entidade. E aí, é nisso que a gente precisa entender. Faz sentido eu, Tanille, no meu Instagram, estar falando do escritório? Com certeza. Porque muita gente me conhece e naturalmente vai conhecer a minha empresa. Mas faz sentido o Instagram do escritório existir? Com certeza. Primeiro que não sou só eu a empresa, né? Eu tenho outros sócios, enfim, então outras pessoas também representam essa marca. Mas vamos pensar o cenário da pessoa que ainda não tem, ou que tem um escritório, enfim, tem uma construtora pequena, e que basicamente a marca é aquela pessoa. Faz todo sentido isso também estar conectado. Então, eu vejo sim como importante ter o Instagram da marca, porque vão ter momentos em que as pessoas vão buscar pela marca, e é importante ter essa construção, mas não tem como a gente desvincular quem nós somos, pessoa física e pessoa jurídica, quando a gente fala de nós mesmos, né? Então, hoje eu trabalho o meu Instagram de uma forma muito mais cuidadosa com o profissional, como você falou, de não separar mais as coisas. Então, hoje mesmo, na hora que eu cheguei, eu postei uma foto que eu estava aqui em Paranavaí e falei, e essa é vindo pelo escritório. E o porquê disso? Porque eu tenho hoje uma audiência, entre aspas, pequena, mas eu tenho uma audiência que sabe que eu faço esses eventos e que por vezes é pela FACIAP Jovem, por vezes é pela minha empresa. Então faz sentido eu trazer isso. Assim como, da mesma forma, ontem eu postei uma foto com um amigo meu no happy hour que nós estávamos. Faz parte da minha vida pessoal também. Então, o porquê dessa conexão ela ser tão importante? Não faz sentido a gente separar uma coisa da outra. E porque nós sempre fazemos negócio com pessoas. Eu quero conhecer o João. Eu quero saber quem é o João. Para a gente criar essa confiança,
É muito mais fácil você se conectar com essa pessoa, o Beni fala muito disso, é muito mais fácil você se conectar com essa pessoa por interesse que você tem em comum, que muitas das vezes não tem a ver com o negócio. Então, você citou aqui os seus filhos, tem 2 filhas e 1 filho. Eu tenho certeza que tem muita gente que te segue, enfim, que é teu cliente e que se conecta contigo porque também é pai e também é mãe. E aí, às vezes, a gente está perdendo oportunidades de, muitas das vezes, quebrar ali uma dificuldade de relacionamento que a gente tem com o nosso cliente ou possível cliente, sem olhar para a vida pessoal, sem olhar para conexões que nós temos como seres humanos, né, muito mais complexo do que só das empresas, justamente por estar separando demais as coisas. Eu vejo ainda muitos advogados, muitos dentistas usando o Instagram de forma separada, até por uma questão do conselho de ética, e aí é bem mais complexo das suas categorias. Mas olhando o profissional, né, de modo geral, tem que trazer o profissional e o pessoal juntos, né? Nós somos um só. Então é importante trazer essa construção, e eu tenho certeza absoluta que a possibilidade de você se conectar com as pessoas por interesses em comum que não tem a ver com o teu negócio, e isso gerar negócio, é muito grande. Legal. Só dando uma continuidade, eu vou fazer uma pergunta para o Hélio, que ele está agora com a ideia do Leme empresarial, certo? É uma questão de gerenciamento de empresas, de um gerenciamento de carreira, né, de montar uma infraestrutura para a sua empresa, né? E daí, fala para a gente como que isso daí daria para fazer com essa parte de autoridade, com essa parte de redes sociais. E, assim, quando você cria toda uma ideia, aparecem também aqueles momentos de crise. Então, como que a gente faz esse negócio e depois trabalha uma crise na marca? Porque na hora que a gente está planejando, normalmente a gente esquece desse momento de crise. Bem, eu trabalhei por 15 anos com gestão e liderança em equipes, né, como gerente de áreas, né, em Apucarana, em Maringá mesmo, Paranavaí, toda a região aqui. E também há 10 anos trabalho com gestão de equipes na linha operacional, no varejo aí de sorveterias. Então são 2 ramos bem diferentes, mas tudo é gestão e tudo é liderança, né? E por muito tempo já sento para tomar café e converso sobre isso. Bem na linha do que você falou, né? A gente se conecta com pessoas e muitas vezes aquilo de interesse comum, a gente troca ideias, compartilha. E chegou num tempo, talvez 5 anos para cá, enfim, que eu percebi que as pessoas tinham muita intenção de conversar sobre gestão de negócios, gestão de gente, e eu tinha muito a compartilhar, de certa forma, com gosto, inclusive, né, por fazer isso. Só que me incomodou de um tempo para cá os nãos que eu precisava dar em termos de agenda. Eu não tinha agenda para tomar um café com o pessoal, sabe? Era muita reunião, muito evento e tal. Enfim, depois de algumas reflexões, eu optei por uma linha de trabalho, né? Estou na gestão das sorveterias, né? A gente tem algumas unidades há uns 10 anos aí, da rede de sorveteria, de um franchising. E eu inaugurei um novo negócio, que é na área de aprendizagem. Eu quero colaborar com empreendedores para que eles evoluam na maximização dos seus lucros, mas com um olhar de gestão e liderança, né? E fiz isso nos últimos 6 meses, construindo um método específico de gestão e liderança empreendedora. O nome do método é Leme Empreendedor. E nesse método eu trabalho 2 blocos de atuação: a gestão técnica em si e a liderança. E nesse aspecto da liderança, tem muito de autoconhecimento, né? Então, quando você está falando de marca pessoal ou profissional, uma das primeiras microetapas do meu método é justamente se conhecer. Conhecer o seu negócio, a sua marca, a sua estratégia, mas se conhecer também. Depois de se conhecer, a gente passa por alguns caminhos no estágio de construção de uma maturidade de gestão e liderança. E um dos caminhos por isso que se chama Leme, porque eu faço uma analogia do empreendedorismo com uma navegação, onde você tem marés, altos e baixos, e uma construção de uma navegação. E nessa navegação, você pode ter crises. Essas crises são tempestades, né? O método traz toda uma analogia nesse sentido.
E essas crises, elas precisam de um SOS, eu chamo de protocolo Mayday. É justamente uma gestão de crise. E muitas vezes a gestão de crise é uma crise muito particular, muito intimista, né? De quem eu sou, por que eu estou empreendendo, será que eu quero isso mesmo para mim? Estou sem dormir há tantos dias e estou com conta para pagar e preciso gerenciar, desligar gente, contratar gente. Começa a vir as crises, né? As crises de marca e crises de gestão e liderança. E nesse protocolo eu faço muito uma autorreflexão, resgato, na verdade, essa autorreflexão de se conhecer. Então, uma gestão de crise, por exemplo, na área de reputação, envolve você ter alguns planos pré-concebidos, né, para poder agir rápido com algumas respostas, né? Então, se você tem uma chance de ter alguma crise, é preciso já você planejar previamente isso. Vou dar um exemplo na rede de sorveterias que nós temos, né? A gente tem crises com delivery, com cliente. Tive agora há pouco uma crise com um cliente que achou um produto mal acabado e precisou devolver o produto. E a gente tem, só que isso a gente já tem uma pré-definição do que fazer. É a minoria dos clientes. Então, o que a gente faz na gestão de crise? A gente dá uma resposta rápida. Olha, te devolvo o dinheiro. Se você quiser, você pega um outro produto gratuito e está tudo bem. A pessoa, bom, já está feito, está resolvido. Então, ter resposta rápida, mas para ter resposta rápida tem que saber quem vai comunicar essa resposta, que jeito que vai ser essa comunicação. Então, numa gestão de reputação, voltando para a marca aí, gestão de marca pessoal, é preciso você estabelecer quem vai responder, o que vai responder, o objetivo dessa resposta, fortalecer os seus princípios e valores nessa comunicação, qual canal será de resposta, né? Por exemplo, no digital você tem críticas no Google, críticas num atendimento de iFood, por exemplo. Então, a gente tem lá já alguns mapeamentos de processo pré-estabelecidos para apresentar algumas respostas não prontas, porque também a gente trabalha de uma forma muito humanizada as coisas, mas já ter um pouco de planejamento sobre como dar resposta. E ser muito ágil nessas respostas. Acho que faz muito sentido, numa gestão de crise, João, a gente ser muito rápido no que fazer. Tanini, agora com você. Ai, meu Deus. Considerando essa alavanche de redes sociais, gente, é muita coisa. Como escolher a melhor para operar o seu negócio? Como que é visto isso por um profissional? Porque nós temos muitas redes pseudo-sociais, então deve dar um nó na cabeça aí do microempreendedor, até quem está querendo começar, né? Ou quem já está até muito tempo. Eu tenho amigos meus que, poxa, o cara já está há anos aí com uma empresa até sólida já, firme, mas ainda não tem uma presença digital. A pessoa tem um bom produto, né, tem uma expertise grande, mas não tem uma autoridade local, mas não de fato nas redes sociais. Eu acho que até a gente precisa separar um pouco essas coisas, né? Na verdade, tudo é um conjunto, né? A pessoa acha que hoje a melhor estratégia é só o digital. Vamos com calma, porque todas as estratégias acredito que são importantes aí para quem lida com marketing no geral. Mas a gente tem que saber que é uma boa porta para a gente poder trazer bons resultados para dentro da empresa. E aí, como que nós vamos fazer isso? Isso juntando com a ideia que o Hélio colocou aqui. Tua empresa, vamos colocar assim, ela precisa se posicionar, num determinado momento ela chega a estar em crise, né? Qual seria a melhor rede social? Como que eu escolho, né? Quem está começando normalmente tem um capital limitado para investimento, né? Então, assim, é melhor eu investir no Instagram, é mais importante eu fazer um site e colocar dinheiro no Google Ads. Meu perfil eu quero ser contratado, eu quero colocar no LinkedIn, né? Tem bastante gente usando aquele Pinterest, o Twitter, né? Legal. Então, assim, mas é legal ver tem uma democracia muito grande nisso daí, né? Uhum. Então, vamos lá, queremos ouvir a especialista, não? Bom, vocês já trouxeram alguns insights assim do que a gente observa de mercado. Então, nós temos redes sociais entrando no mercado o tempo todo. Mas nós temos grandes players, né? E aí a gente pega Grupo Meta, Facebook, WhatsApp, Instagram. Do outro lado, a gente tem agora o Twitter, voltando com uma força interessante, até pelo movimento, enfim, de compra que houve.
Nós temos o TikTok entrando, né, muito forte no Brasil, e engana-se quem acha que TikTok é só a molecada que está usando. Tem muito conteúdo bom dentro do TikTok, tem muito profissional bom dentro do TikTok, fazendo conteúdo, fazendo negócios, e com uma vantagem de que, como é uma rede social nova, a entrega do orgânico, que é quando você ainda não investe diretamente dinheiro na plataforma, tá melhor do que o Instagram, bem melhor do que o Instagram. Então, a gente sempre vai ser bombardeado o tempo todo de novas redes sociais surgindo. Isso é fato. Hoje, no Brasil, falando em números, nós temos como principal rede social usada no Brasil o WhatsApp. Eles consideram o WhatsApp como rede social. E, percentualmente, todas as pessoas do Brasil que têm acesso à internet têm WhatsApp. Então, pelo menos em números totais, dá pra gente trazer isso. É claro que, por exemplo, eu tenho 2 celulares, eu tenho 2 WhatsApp, né? Mas em números totais de usuários, né? Pessoas com acesso à internet, hoje no Brasil todo mundo tem WhatsApp. Olhando para a rede social que mais é usada no Brasil hoje é o Instagram. E aí a gente está falando em números totais, então também não significa que só os mais jovens usam o Instagram. Não, a gente tem um número total muito grande de usuários de Instagram, hoje passando de 120 milhões de pessoas. Então, se a gente olha, poxa, o Brasil tem 200 milhões de pessoas, a gente sabe que o acesso à internet não é, né, tão alto assim no Brasil ainda, é uma porcentagem que está crescendo. Então, também, quase todo mundo que tem acesso à internet tem Instagram. E aí, quando a gente olha as outras redes sociais que nós vemos, esse boom, enfim, esse processo de entrada, o LinkedIn também é muito importante. Então, sempre é importante a gente olhar qual que é o segmento que a gente está falando. Então, no caso aqui, né, muitos engenheiros, arquitetos, enfim, que é o nosso público aqui que a gente está conversando hoje. O Instagram, pelo apelo visual que ele tem, é excelente. Então, você consegue trazer imagem, você consegue fazer vídeo, consegue trazer foto. Ele tem um apelo visual muito grande. Então, a gente tem ali, além de ser uma rede que muita gente está, conecta muito com o que você precisa comunicar. Maravilha. Quando a gente olha para o LinkedIn, o Brasil tem usado de uma forma muito inteligente o LinkedIn. Muito para além do primeiro propósito que ele veio, que era de gerar novas oportunidades de negócio, hoje o LinkedIn é uma rede social de posicionamento para profissionais. Então, tem muita gente produzindo conteúdo com recorrência dentro do LinkedIn e conseguindo conectar com a pessoa certa. A grande vantagem do LinkedIn é que se você buscar, eu quero saber quem é o gerente de marketing de X empresa do Brasil ou do mundo, eu encontro no LinkedIn. Eu sei quem é a pessoa. É diferente de você jogar no Google e achar, de repente, um e-mail ou um telefone, enfim, você consegue se conectar com aquela pessoa. Então, o LinkedIn é uma ferramenta muito poderosa. E então, hoje eu vejo como, né, dentro do segmento que a gente está conversando, como essenciais essas duas ferramentas. O TikTok pode ser o oceano azul. Por quê? Como é uma rede social que ainda está sendo vista como, é a rede da dancinha, ou é a rede só do infoentretenimento. E não é. Tem muito conteúdo ali dentro e, de fato, de pessoas que são especialistas e conseguem se posicionar dessa forma dentro de uma rede social nova. Que tudo bem, talvez hoje a grande massa do teu cliente, do teu, né, público-alvo, pode ser que ainda não esteja tanto ali dentro. Mas aí a gente também tem que pensar a projeção do teu negócio. Então, hoje, aquela pessoa, aquele adolescente, enfim, que está usando essa rede social, que pesquisa dentro dessa rede social. Hoje, o adolescente não pesquisa no Google, ele pesquisa no TikTok. Como que eu faço tal coisa? Ele pesquisa dentro do TikTok. Então, ele quer ver a resposta ali dentro. Esse adolescente hoje, que deve estar ali na casa dos seus 10 até seus 18 anos, daqui a pouco é o teu cliente. Daqui 10 anos, essa é a mão de obra, essa é a massa que vai estar trabalhando. São pessoas que vão se tornar seu cliente. Então, não faz sentido, desde agora, você estar preocupado também com uma rede social que talvez nesse primeiro momento pareça não fazer sentido, mas ir construindo essa tua audiência para daqui 5, 10, 15 anos? Aí para mim faz todo sentido. Mas, assim, é uma preocupação minha, como alguém que já cria conteúdo aqui para redes sociais no geral. Teve um momento que eu falei assim, poxa, eu acho que o negócio é fazer para todas as redes sociais. Eu quase fiquei louco. É muito complexo. Você tem YouTube, porque o YouTube é importante, eu vou fazer um negócio no YouTube. Aí tem o TikTok, eu vou gerar o conteúdo no TikTok. Aí eu vou gerar conteúdo para o Instagram. Porque daí você acredita que são tribos diferentes, de personas diferentes, de jeitos de usar as plataformas diferentes. Então você acaba realmente tendo aquela visão de querer fazer um conteúdo específico para cada plataforma, até porque cada uma age de uma forma, né? Isso é bem interessante, porque eu vejo que é uma dificuldade que as empresas têm, e hoje eu falo isso porque a gente atende muito o pequeno negócio, né? O pequeno médio negócio,
que é escolher essa rede social. E é muito difícil você conseguir produzir conteúdo para todas, porque cada rede social vai ter seu formato, cada algoritmo funciona da sua forma. E eu me lembro que se a gente pegar há 4, 5 anos, a gente falava sobre o conteúdo diamante, e você ir lapidando esse conteúdo e usar aquele mesmo grande conteúdo para todas as redes sociais que você tinha. O podcast, o videocast, vem mais ou menos nessa ideia. Então, você usa o conteúdo completo no YouTube, faz os cortes e usa no Shorts, usa no Instagram, no Reels, usa, de repente, no TikTok, mas aí acabou. Você não consegue usar ele, talvez, num disparo de e-mail, por exemplo. Então, a ideia que a gente tinha de conteúdo diamante, enfim, que você conseguia fazer um conteúdo e dissolver ele em todas as redes sociais, hoje a gente já tem sentido que não está funcionando tanto. E tem muito a ver com isso. Cada rede social funciona de uma forma, cada rede social tem um público mais ativo, que logo se conecta de uma forma diferente com cada conteúdo, então é muito desafiador. Por isso que, né, eu trouxe aqui as principais redes que eu vejo que tem maior probabilidade de conexão com a área de vocês, justamente por isso, porque o ideal seria estar em todas. E a gente entende isso porque aí você aumenta o teu leque de possibilidades, né, o teu alvo fica maior. Mas, ao mesmo tempo, pensando que para produzir isso é um trabalho gigantesco, é melhor fazer focado. E hoje, né, o Instagram e o LinkedIn são as redes sociais mais interessantes de trabalhar dentro da área de engenharia e arquitetura. E é uma lógica muito aplicável para muita coisa, né? Porque eu mentoro muitos empreendedores e muitas vezes eles enxergam oportunidade em um monte de coisa, quer fazer um monte de coisa, mas não faz nada bem feito. Né? Então, é aquela lógica de arroz com feijão, bem feito, naquilo que você está focado. Né? Então, escolhe o Instagram, vai fundo. Vai no Instagram e vai fundo. Né? E faz bem feito ele, que até o outro lado também é verdade. Tem cliente para todo mundo. Né? Tem cliente para todas as pessoas e todos os canais. Né? Taline, acho que pensando nisso, você acredita que a rede social ela trouxe todo esse boom por se tratar de uma porta de entrada mais barata? Porque vamos pensar assim, vamos pensar como empreendedor, eu vou abrir minha empresa hoje e como eu vou divulgar a minha empresa. Então assim, eu já sinto na pele, poxa, eu vou colocar um outdoor, R$800, vou colocar na rádio mais R$1.000. Vou fazer uma TV é tanto, vou fazer um jornal é tanto. O cara fala, poxa, nem comecei, eu já gastei tanto e não tem garantia de resultados esse tipo de mídia. E aí a gente viu, através das redes sociais, uma oportunidade, eu quero ver se isso tecnicamente se estabelece também, de criar conteúdo, criar autoridade e com uma porta de entrada bem mais barata. Não sei se existe algum estudo relacionado a isso, se tem alguma visão mercadológica que já está sendo estudada frente a isso. Como que... Não só é mais barato, como é muito mais democrático. Então, se a gente for pensar, antes você tinha que pagar a mídia para você minimamente estar nela. Hoje, a rede social, de forma gratuita, você já consegue estar. Não tinha como antes você chegar no jornal e falar, viu, faz o meu anúncio aí, depois eu vejo se eu vou pagar ou não. No Instagram, teoricamente, é assim que funciona. Você põe o conteúdo, depois você vê se você quer impulsionar ou não. Então, realmente, é muito mais democrático. E tem um fator, nesse sentido mais mercadológico, que prova o quanto isso impactou na mídia tradicional, é a forma como todas as mídias tiveram que se adaptar. Então, em Ponta Grossa, por exemplo, a gente tem em Ponta Grossa uma empresa que é de outdoor, mas que ela consegue trazer métricas de quanto de impressões o outdoor teve. Então, ela importou uma métrica de rede social para trazer para o outdoor, para não perder a autoridade que o outdoor tem. Que seria tipo a quantidade de carros passando, Perfeito. Esse tipo de situação. Quantidade de carros, quantidade de pessoas média, e daí traz isso, claro, cruza dados com o Detran, enfim, várias coisas. Em Ponta Grossa, quantos carros tem na cidade? Tanto. Em média, quantas pessoas estão naquele carro? Em média, cada família tem 2 carros, cada família tem 4 pessoas, então 2 carros por 2 pessoas por carro. E aí eles conseguem fazer esse cálculo. Então, veja, é uma mídia tradicional que se adaptou às métricas que a rede social ensinou para nós. Então, quando a gente fala, né, falando com empresários, eu preciso saber se o que eu estou fazendo está me trazendo resultado. E como a gente faz isso? Olhando métricas, olhando números. Então, sim, é uma ferramenta que popularizou muito, democratizou muito. Então, hoje a gente tem possibilidade de criar conteúdo, trazer informação na palma da nossa mão.
Então, se a gente olha a rede social mais atrás, né, a gente dependia do computador para usar, hoje não mais, hoje está na palma da nossa mão. Todo mundo pode produzir conteúdo, né? A gente vai falar um pouco de desmistificar isso do que é produzir conteúdo, mas veja o quão poderoso foi isso. E além de tudo, além de ser mais barato, ter popularizado, é mais rápido e muito mais focado. Então, se eu quero fazer um anúncio em Ponta Grossa para atingir o bairro X da cidade com pessoas de interesse A, B e C, eu consigo. Se eu faço um anúncio na revista, eu não sei exatamente para quem vai chegar. Claro, a revista tem o público, enfim, a gente consegue trazer algumas métricas, mas com certeza absoluta eu não tenho. Eu acho que até pegando esse ganchinho, que eu acho que assim, como a gente falou que é uma porta de entrada, a princípio pseudo-gratuita, né? A gente tem que tomar alguns cuidados quando a gente fala gratuito, em linha de orgânico, e é bacana para quem está nos assistindo entender assim, nós temos essa porta de entrada mais barata, e quando você divulga o seu produto, você tem uma certa assertividade quanto a quem você quer buscar, e eu percebo também um valor da estratégia um pouco mais barata para as pequenas e microempresas assim. Não digo para grandes empresas, que eu acho que daí ele tem que pulverizar mais as informações, mas para pequena, ele consegue hoje, eu vejo pelas estratégias que às vezes a gente até adota, que com R$10 por dia, você consegue atingir 2.000 pessoas. Então, assim, são situações, eu coloco lá R$20 por dia, eu consigo estar atingindo aí 4.000 pessoas. Então, são métricas interessantíssimas, né? Você fala, poxa, eu investi R$40, R$20, eu atingi 20.000 pessoas, viram aquela minha propaganda de alguma forma. Não tem como dizer que isso não é democrático, não tem como dizer que isso não abre as portas, e por incrível que pareça, João, a gente vê muita gente ainda fora desse universo. As pessoas ainda fora desse universo, e aí você vê a pessoa gastando muito recurso em outras áreas, em vez de dar uma balanceada. Fala assim, poxa, eu vou criar um pouco mais de conteúdo, dá um pouco mais de trabalho, né? Porque parece que é mais fácil fazer o outdoor e deixar lá rodando. Mas daí eu queria que você falasse também um pouco dessa criação de conteúdo para que a pessoa possa impulsionar, né? De alguma forma. Até a parte de quando a gente fala, você vai começar a produzir conteúdo, precisa produzir conteúdo. A primeira sensação que a pessoa tem é travar, é medo. Só que tem um ponto, produzir conteúdo não é fazer ciência. Você não precisa trazer uma novidade o tempo todo. Pessoal, estou aqui fazendo um estudo, cheguei a tal conclusão. Não é ciência, é trazer informação. E aí, quando a gente fala que é trazer informação, o segundo medo que a pessoa cria é, mas eu vou falar isso é muito simples. Só que para nós, que somos especialistas dentro das nossas áreas, quando a gente vai falar sobre os nossos assuntos, tudo parece muito simples, porque a gente está muito imerso. Você fala disso, você vive isso todo dia há quantos anos? Então, para você estava até aqui antes conversando algumas coisas, vocês citaram termos que, para mim, é completamente fora da minha realidade. Eu não sei do que se trata. Então, às vezes, um conteúdo de vocês explicando sobre isso, para mim, faria sentido. Então, tem esse ponto. O conteúdo parece simples demais, mas é porque a gente está sempre muito inserido. E o terceiro ponto, que às vezes a pessoa fala, ok, então eu vou lá falar sobre isso, mas eu tenho certeza que outras pessoas já falaram sobre isso. Sim, com certeza, já falamos no começo. Se não é ciência, não é algo novo, natural que alguém já tenha falado. Só que a sua audiência quer ouvir de você. A tua audiência não quer ouvir do Instagram do fulano de tal, quer ver no teu Instagram. Então, você estava citando do trabalho que você faz. E por que isso conecta as pessoas? Porque as pessoas já se conectaram com você. A tua credibilidade você já criou. A tua audiência ela vai ser fiel a você. Então, é natural que elas esperem ouvir isso de você. É muito comum a gente ver isso, né, no meu segmento, mais voltado ao marketing e à publicidade, quando tem uma atualização, por exemplo, do Instagram. Cara, no dia que tem atualização de qualquer coisa do Instagram, o meu Instagram só tem pessoas falando sobre isso. Todos os especialistas que eu sigo fazem um vídeo, pessoal, olha, atualizou isso aqui e tal, e eu sempre assisto, de todos eles. E eles estão ensinando a mesma coisa. Mas por quê? Porque eu quero ver qual foi a abordagem que ele trouxe. Então, eu sou uma audiência fiel, porque eu entendo que a credibilidade daquela pessoa, de alguma forma, vai agregar para mim. Eu só não queria deixar passar, porque daí acho que é uma parte bem legal do que você está falando, acho que é a questão da linguagem, né? Isso acho que é muito bacana. E quando eu comecei a criar conteúdo, eu peguei uma síndrome, né? Que você fala assim, poxa vida, eu sou uma gotinha no oceano. Então, assim, quem vai querer me ouvir? Essa foi uma coisa que me pegou muito tempo. Assim, é como se você sentisse uma fraude de alguma forma. Porque você fala assim, poxa, eu tô vendo um engenheiro zica lá
E o cara é fera, quem sou eu, né? Tipo, na ordem do negócio. Só que a linguagem muda tudo, né? Porque às vezes aquela pessoa é tão técnica que quem me assiste não consegue assistir aquela pessoa. Só que para você faz todo sentido aquele conteúdo, você absorve tudo, mas quando eu tomo muito cuidado de expressar uma linguagem muito mais simples dentro do meu Instagram. Por exemplo, quando a gente começa a falar de obras, fala assim, é um pilar, alvenaria, lá a gente toma muito cuidado. Fala assim, as paredes, a coluna, tá? Eu tomo um cuidado porque eu sei que boa parte do meu público não é engenheiro. E aí tá as estratégias, né? Se eu estou falando diretamente com o engenheiro, eu tenho que ter uma linguagem mais técnica falando com o engenheiro. Se eu estou falando com a pessoa física ali final, que não entende o que é uma estrutura de concreto armado, falando dessa forma, ele sabe o que é uma viga, ele sabe o que é uma parede, não sabe o que é alvenaria. Então, eu tomo esses cuidados dos termos, né, para deixar mais simplificado, para que a pessoa entenda essa linguagem. Então, ela fala assim, é como se ficasse mais fácil para a pessoa entender, né, o que você está querendo dizer. Que é o princípio básico da comunicação, né? Não é o que eu falo, é o que você entende, né? Não, e o engenheiro, ele trabalha tanto com o servente de obra, pedreiro, tal, que tem uma linguagem, seus filhos têm outra linguagem, o dono da obra já tem outra linguagem. Às vezes você faz perícia judicial, o juiz tem uma linguagem que acho que é de outro mundo, né? mas tem a linguagem dele. Né? E a gente falou aqui bastante sobre autoridade, falou bastante sobre marketing digital, mas nessa linha de autoridade a gente também tem que trabalhar o networking, né? Então, assim, a gente está conversando bastante sobre posicionamento, sobre criar audiência, mas eu vou pedir para o Hélio aqui falar para a gente qual que é a importância do networking na hora de formar a nossa autoridade. É muito legal pensar essa questão do network, essa ligação disso com construção de autoridade ou reputação. E é desafiador pensar nessa construção de network, inclusive no digital. Eu prefiro não separar as coisas, né? Eu prefiro ser um só no presencial, no digital, senão eu me vejo louco, assim, né? Como ser diferente ou tratar diferente. Só que, claro, há o desafio no digital de tentar ser muito presente no digital, né? Muito disponível, de certa forma. E daí eu tenho um conflito pessoal com isso, que é como ser disponível no digital, mas ao mesmo tempo ser disponível para outras coisas que eu quero ser disponível, né? A minha vida, o próprio trabalho, a família, etc, né? Mas daí é um conflito muito particular também. Tem algumas estratégias até que eu já vi, né? De algumas respostas automáticas, algumas automações que colaboram para não esfriar essa conexão inicial com potenciais relacionamentos. Mas sempre que eu penso no assunto network, me vem lá, independente de religião, né, de fé, mas me vem lá São Mateus, no capítulo 10, lá acho que versículo 8, ele fala assim, de graça você dá e de graça você recebe. De alguma forma ele fala isso, não sei se é nessas palavras. Por que eu falo isso, né? Porque toda a minha vida eu nunca gostei de ser taxado como interesseiro, assim, sabe? Então agora eu vou me conectar aqui com a Tamília porque eu sei que ela gosta de sorvete e eu acho que ela não conhece a Chiquinho e vai amar o sorvete da Chiquinho. Não, acho que não. Eu acho que a gente precisa ter uma comunicação normal e numa construção de confiança as coisas acontecem. Se for para rolar uma relação comercial, ok, se não, tá tudo bem também, né? Então eu gosto de pensar nisso, né? Principal ponto de atenção, né, nessa questão de construção de network não... E eu acho que é muito limiar. A linha é uma linha muito tênue que separa o parecer interesseiro ou não. Mas eu gosto muito do formato do BNI, por exemplo, gosto muito de outras entidades classistas que se reúnem em prol de alguns interesses comuns e ali fazem relações, né? E aí constroem relações de confiança que geram relações comerciais e pronto, está feito um network muito construtivo. E às vezes o network se constrói também não no work, né? Não no trabalho, que também é muito, muito bacana, né? Você se apresentar, por exemplo, eu me apresento como criador do método, Leme empreendedor, como empresário da área de franquias da Chiquinho, sorvetes, também já atuei na gerência do CREA, e tive alguns outros negócios e eu sou o Hélio. Quer me conhecer, vamos conversar, né? E tá tudo bem, né? Eu já até tenho uma visão assim, diverge um pouco, porque assim, quando a gente fala interesse, eu acabo enxergando que nós acabamos tendo interesse o tempo inteiro.
Então, assim, eu consigo me comunicar com uma pessoa tendo interesse. Então, eu não acho isso tecnicamente errado. São visões que a gente acaba, com o dia a dia, você vai acabando aprendendo. É óbvio que, assim, você precisa ser verdadeiro. Perfeito, nessa linha. Essa linha, eu acho legal. Por exemplo, eu vou conversar, eu preciso conhecer a Thaline, por exemplo. Preciso conhecer ela. Eu poderia pensar que eu estou sendo interesseiro se eu viesse aqui, conversasse e falasse, mas eu não consigo enxergar isso. Eu acho que são conexões valiosas e eu gosto de me importar. Por exemplo, se eu estou iniciando uma conversa, estou me importando quem ela é realmente, o que ela faz, como ela faz, eu procuro tentar aprender. Então, assim, isso eu não consigo ver isso soar falso, mesmo eu tendo interesse real de conhecer. Mas porque existe verdade. Exatamente. Né? É nessa linha que eu quis dizer. Né? São princípios, né? Isso, e daí se interessar verdadeiramente, estar de verdade ali naquela conversa, né? E não estar lá matutando, como que eu vou me conectar para... Não, tem um objetivo. Então, o interesse é no sentido de objetivo que você fala, né? Sim, porque comercial, né? Isso, então eu tenho um objetivo comercial, vou visitar o João Arthur e vou ali talvez prospectar um negócio. Ok, nada de errado nisso, né? Tem 2 pontos disso que a gente está conversando, né? Já que a gente citou o BNI, que dentro da metodologia do BNI fala sobre isso, né? Uma das coisas que eu faço também, eu também sou membro do BNI lá em Ponta Grossa, no BNI Vila Velha. Quando a gente fala sobre essa relação do interesse, enfim, é o ser interessante. É o ser interessante estar interessado, né? Então, quando você fala, eu posso conduzir uma conversa, mesmo que eu tenha um interesse em entender um pouco mais sobre aquela pessoa, mas você está se mostrando interessado. Então, naturalmente, essa barreira ela também se quebra, né? E quando a gente fala da importância do network, que, né, foi a pergunta que o João trouxe para nós, eu vejo que tem uma coisa dentro né, especificamente do BNI, enfim, e eu acho que vários grupos de network conseguem trazer isso, que é o você emprestar a sua autoridade para outra pessoa quando você referencia ela. Isso é sensacional. Eu vejo que é uma grande sacada, assim, e a gente vê isso acontecendo na prática, que é realmente isso. Quando alguém abre uma porta para mim, a probabilidade daquela pessoa me receber de uma forma diferente é muito grande. Porque ela tá me emprestando a autoridade dela com aquela pessoa para aquela pessoa me receber. Então, quando a gente fala em rede de network, é essa potência. Hoje, por exemplo, eu estar aqui em Paranavaí porque eu conheço o João. E a gente se conheceu num primeiro momento em um ambiente que a gente nem falava sobre negócio. A gente estava falando sobre outra coisa, uma preocupação completamente diferente, muito mais voltada a uma formação de liderança do que qualquer outra coisa. Mas aí ele começou a me seguir no Instagram, a gente começou a conversar disso, e chegou um momento que ele falou, Tani, me parece fazer sentido. Então, veja o quanto essa construção ela é poderosa. E eu realmente vejo, né, como assim, potências de mercado, como visão de negócio, de crescimento de negócios, que a rede de network é o que faz o profissional sair de uma escala aqui para uma escala lá em cima. Então, esse lance, né, frases assim, que a gente ouve muito, que tubarão anda com tubarão, eu acredito muito nisso. Então, eu sei que hoje a minha rede de network é muito boa, é muito forte, e eu quero cada vez mais potencializar ela. Porque eu sei que eu estou crescendo nesse processo. Não é só pensando, tal pessoa vai me referenciar a tal empresa e eu vou fechar esse negócio. Quanto que eu já não aprendi nessa jornada, né, de mais de 3 anos dentro disso. Então, esse é o grande ganho. Nos grandes mercados tem, inclusive, a figura de um profissional, acho que é o Finder que chama, que já está até sendo estabelecido em contrato pessoas que referenciam outras. E daí é um profissional contratado para referenciar a conexão de grandes marcas, de grandes negócios. É um modelo muito legal. Eu vejo, para abrir portas mesmo, né? Já que a gente falou do BNI coopera, pessoal, abraço. E o primeiro pilar do BNI que a gente fala é o Giver's Gain, que seria assim, a gente tem que tomar esse cuidado, que seria o dar primeiro para receber. As pessoas, quando ela se torna interesseira, quando ela só vai atrás de você para um benefício direto. É diferente quando a gente abre caminhos para uma pessoa. Então você percebe que quando você constrói relacionamentos dentro de uma relação de network ali, seja o BNI, seja no caso nosso a CIAP Jovem, a própria CIAP, outras entidades, é quando você é interessante. Você fala assim, poxa, como eu posso colaborar com o negócio do João? Mas nós dois somos engenheiros, a gente choca alguns negócios. Aí se engana, a gente consegue colaborar com o outro. Então eu consigo fazer ele crescer, ele consegue me fazer crescer.
E aí, eu tendo essa porta, a gente consegue fazer muita coisa junto. E aí tem essa coisa no ser humano que é a reciprocidade. E ela pesa muito. Eu sou muito assim, você fez um negócio por mim, não é que eu quero pagar e é só uma obrigação. Não, eu sinto vontade, é genuíno de agradar você, de querer retribuir. Não é porque eu só quero retribuir, não, é uma coisa minha. Talvez alguém não tenha isso, mas eu particularmente, se você fez um negócio legal por mim, eu vou querer retribuir você de alguma forma. Então, isso a gente usa muito na nossa metodologia. Isso, para mim, faz uma diferença muito grande nas conexões. Porque daí, realmente, a pessoa está me ajudando, não é porque ela percebeu interesse em mim, ela tá me ajudando, abrindo portas, porque eu sou uma pessoa bacana, eu consegui abrir portas para ela de alguma forma. E a pessoa fala assim, pô, você é uma pessoa bacana, casou as ideias, então a gente vai crescer, eu consigo te colocar em lugares. Hoje eu consigo perceber que a gente está... Até ouvi essa frase no Empretec, que assim, você está a 5 passos da pessoa que você precisa. Eu não sei nem quem é dessa frase, mas se você for parar para analisar a sua rede Facebook, de contatos... se não me engano, né? Não, você tem uma rede de contatos que te leva para qualquer lugar. Então, se você quiser falar hoje com o presidente da República, se você olhar bem sua rede de contatos, Inclusive, você chega nele. Você fez Empretec, né? Fiz. Empretec tem vários exercícios para você explorar a rede de contato, né? São explorar no bom sensacionais. sentido, né? Sim. E, de fato, para empreender, você precisa, com certeza, se aproveitar, no bom sentido, da rede de contatos. Né? E a gente só está aqui hoje porque a Associação dos Engenheiros, que é uma rede de contatos, é uma associação entre engenheiros, está financiando junto ao CREA o programa. Né? Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Né? Tem vários ditados populares quanto a isso. Mas, assim, uma palestra que você deu esse ano, né? Pega as 100 pessoas que você conhece. No seu celular você tem mais do que isso, certeza. E vai lá e pede para ele te indicar por outra pessoa. De uma indicação para outra indicação. Você que às vezes está desempregado, está começando um negócio agora, tal, você vai ver que tua rede de contatos já é grande. E a hora que você vai para a Associação dos Engenheiros, igual a PEAP, você é visto, você é lembrado. Quando eu comecei como engenheiro, o Hélio aqui trabalhava no CREA na época, né? A gente se viu algumas vezes. Eu comecei indo lá na Associação dos Engenheiros e lá eu pegava aqueles refugos que os outros não queriam. Era aquele cliente chato, a obra lá na ponte que partiu e tal. Mas era um jeito de começar e era a partir de network, né? Aí, pegar cargos, tipo... Outra vez você me perguntou qual que é a vantagem de ser inspetor do CREA, né? A vantagem de ser inspetor do CREA é participar do CREA, ter as informações e daí chegar para as pessoas e dar as informações. Ser inspetor do CREA é gratuito, né? Teoricamente você não ganha nada para isso. Mas a hora que você chega num local, Associação dos Engenheiros lá, entre os outros engenheiros, e você está dando informações, acontece aquilo lá que o Alex falou. As pessoas se sentem confiantes quanto à sua pessoa. E daí elas querem fazer negócio com você, porque você faz isso. E não é só na Associação dos Engenheiros, às vezes no grupo da igreja, né? Você frequenta a igreja, você é uma pessoa de família e tal. Então, se essa pessoa é boa para a igreja, ela é boa para o meu negócio. Se essa pessoa é boa para o Alex, então ele pode fazer a minha casa. Então, essa questão do networking, né? Eu acho espetacular. Como que é? O amigo do meu amigo é meu amigo. É meu inimigo. E até no começo do podcast, quando a gente falou sobre os pilares, né? É justamente aí que entra a autoridade. É dessa forma que a gente constrói a autoridade. Porque não adianta eu chegar aqui para vocês e falar, não, porque eu faço isso, faço aquilo, não sei o que, vocês vão ficar tipo, nossa, mas pra quê, né? Qual a necessidade? Tá se achando. Quem viajou tudo isso pra ficar se achando aqui em Paranavaí? Mas, veja, é a construção realmente porque são os outros adereços, assim. Diremos que a base daquilo que você é, enfim, do profissional que você é, já vai estar clara, a sua credibilidade já vai ter construído isso. Mas aí quando você traz isso, né, de repente dos trabalhos pro bono, enfim, que a gente tem, né, várias coisas que a gente faz pro bono, né, não somente aquilo que é da nossa função de trabalho, mas a própria igreja, né, quantas vezes as pessoas, eu ajudo lá no grupo das crianças, eu ajudo no grupo de jovens, e aí tem tantas outras coisas que realmente ajudam nessa construção da autoridade.
E quantas vezes eu já vi pessoas em processos, inclusive, de avaliação, enfim, né, de possibilidade de projeto, meio que concorrência de projetos, e o que faz fechar com A e não com B é essa autoridade. É isso do que a empresa faz além da prestação do serviço. Porque, ok, eu sei que se eu contratar o Alex, ele vai me entregar um projeto muito bom, mas outros profissionais também vão me entregar muito bom. Por que eu quero o Alex? Então, é muito bacana, assim, ver que, de fato, isso acontece e que hoje a gente tem, né, dentro da rede social, uma forma de trazer isso de uma forma mais tranquila e mais sutil, mas que ajuda nessa construção como um todo. Nessa parte, eu acho uma parte muito louca, porque, assim, você tocou num ponto que eu acho que é chave, que é uma coisa que, assim, sempre me pega muito, como a gente lida com isso. Porque, assim, quando a gente vem de serviço, é um pouco diferente, como você comentou no começo do podcast, a respeito de vender um produto físico, né? Que você vai lá, tira algumas fotos, apresenta, mostra a qualidade, especificações, uso e tudo mais. Mas o serviço eu sempre senti muita dificuldade, porque a pessoa ela não compra um projeto de arquitetura, um projeto de engenharia, e ela não compra uma casa que vai ser construída. Ela compra você. Então isso me deixava assim, bem perdido quanto a quais estratégias utilizar, como que eu vou realmente me posicionar dessa forma, como eu vou fazer essas pessoas gostarem de mim, porque tá nisso daí, essa escolha entre A e B, eu vou com A porque eu me identifiquei. E aí cai aquele negócio, pode ter se identificado porque você é um pai de família, pode ter se identificado, às vezes você acha que o que te diferenciou é tecnicamente, mas na verdade não é. A pessoa ela conseguiu olhar no seu olho e falar assim, poxa, eu consigo discutir detalhes com aquela pessoa, consigo ficar à vontade com aquela pessoa. Então, eu procuro passar muito isso nessas nossas primeiras reuniões, em deixar a pessoa confortável, né? Mas a gente até entende, quando a pessoa já chega, já está muito forte a conexão para a venda, porque ela já passou por uma série de filtros, já tirou algumas informações, então quando ela chega, já é um cliente já quase mais fechado, até ele chegar na porta do nosso escritório, até... Mas, e passa por todo esse crivo, né? Todos esses detalhes que a pessoa ela chega lá porque ela gostou de você. Isso é muito diferente de muitos outros produtos, né? Por exemplo, o Chiquinho você já consegue ter uma visão de que é um produto de qualidade, já é validado, já tem muita coisa. É um produto físico, de certa forma. Agora, o produto digital que você vende já vê a dificuldade muito maior, porque você tem que ser a autoridade, você tem que construir ela. Não, o Chiquinho já é uma autoridade criada, já é um produto de qualidade, as pessoas já conhecem, pessoas que já têm praticamente quase todas as cidades, eu acho que hoje já fechou quase todas. Paraná sim. Paraná já fechou tudo. Então você vê que é alguma coisa consolidada, já foi criado essa... Agora, quem está começando um negócio, quando nós temos aqui as pessoas que estão ingressando no mercado, recém-formados, é uma dificuldade, porque assim, poxa, ninguém me conhece. Aí cai no que o João falou, que foi de uma das estratégias que a gente passou nessa palestra. A pessoa ela acha que ela não conhece ninguém. É uma coisa tão interessante, a pessoa está lá com quase 20, vamos colocar 25 anos, ele virar e falar que não conhece ninguém. E chega a ser até uma sacanagem com a história de vida que essa pessoa tem. Exatamente. É uma sacanagem, porque você olhar para trás, tantas pessoas que podem estar te ajudando, e é onde eu vejo a maior falha das pessoas em não usar as suas próprias redes sociais. O cara tem lá, mas eu só tenho 200 seguidores. Eu falo, cara, são 200 pessoas que podem comprar de você. Você tem noção? Já tentou colocar 200 pessoas numa sala? Os números do digital é que acaba incomodando, porque são números estratosféricos, né? Mas se você pegar... É a minoria, né? A maioria é esse povo que tem rede social que não tem os números estratosféricos, né? E uma coisa interessante que você falou, né, Alex? A pessoa nasce e chega a 20 anos, não vive numa toca, né? Ela tem justamente uma rede, né? Que seja profissional, porque são conexões maravilhosas e isso precisa ser valorizado. Eu, por exemplo, agora na fase de vitrine do meu método, que é uma estratégia de empreender no digital, né? Eu também tenho trabalhos presenciais, né? De palestras, treinamentos, mentorias e tal, mas também tenho o olhar do digital. Na página, no site do método lá, Leme Empreendedor, eu tenho um bom arrazoado para explicar quem eu sou. E muito de quem eu sou não está no digital. Está na minha vida física, presencial, né? Então, é muito disso, né? De dizer no digital quem eu sou no presencial também, né? Legal. Você conseguiria, sintetizar, assim, para as pessoas que estão começando um negócio, como que ela poderia utilizar esse digital? Você conseguiria, em algumas palavras, assim, criar... Dá umas dicas. Só umas dicas, que a mesma pergunta vai ali. Então,
Vou falar antes, aí você corrige tudo, tá? Capaz. Vou no empírico, né? De como Claro. faço e como acredito, assim, né? Eu acho que a primeira regra é não diferenciar, e talvez eu vou falar uma coisa já demonstrando que eu sou de uma geração antiga, né? Mas lá no meu começo de vida profissional, eu recebi muitos treinamentos que me falavam, muitos treinamentos mesmo, que me falavam, olha, aqui no trabalho você precisa externar desse jeito, desliga o botão pessoal, liga o botão profissional, né? E seja assim, assim, assado. De 10 anos para cá, fica muito claro com as minhas equipes, e até na minha vida que não dá para separar. Então, no digital também, né? Eu penso que na rede social é preciso, de alguma forma, colocar quem você é, pessoa física, homem ou mulher, que faz tal coisa, que gosta de tal coisa, que desenvolve tal coisa, dizer quem você é, o CPF, né? E daí sim, declarar o seu CNPJ, né? O seu CNPJ, o seu serviço, o seu produto, sua entrega. E eu faço assim, eu na rede social, no digital, eu uso uma estratégia de mix. Eu, ora, estou falando do meu profissional, ora, estou falando do meu pessoal, mas sempre, eu tenho até uma linha editorial, mas sempre com muitos instintos também, né? Porque não vejo que nada afronta, né? Não vejo que o meu cliente lá, empreendedor do método, ou o meu cliente da sorveteria, não vai desgostar de eu ter uma família, por exemplo, e tá falando que eu tô numa festa de criança com a minha família, por exemplo, né? Ou algo do tipo. Então, eu retrato um pouco da minha vida. Tenho um certo receio já passei, eu acho que da fase dos medos, mas tenho um certo receio de exposição da vida pessoal também, por segurança. Por questão de segurança. E daí, então, o lado profissional eu peso um pouquinho mais nessa balança do que o lado pessoal. Acho que eu só queria fazer um complemento aí que eu acho legal, né? Quando a gente falou lá de ser intencional nas coisas, né? A gente tem que tomar justamente esse cuidado aí, ele é importantíssimo na carreira, no posicionamento. Você não vai se expor, né, de qualquer forma, né? Você não vai... Por exemplo, o que seria se expor para mim? Que eu vejo que muitas vezes falam, Alex, eu não quero começar no digital. Eu falo, mas por que você não quer? Não, eu não quero ser blogueiro. Então, assim, a gente precisa pelo menos que a pessoa saia daqui, né, desse podcast, assim, entendendo algumas coisas importantes, né? Iniciar no digital, iniciar em uma rede social, não quer dizer que você precisa necessariamente ser um blogueiro. Então, assim, a profissão de blogueiro tem que ser respeitada, é uma profissão à parte. Você como profissional liberal... Inclusive de muita estratégia, né? Exato. Né? Tem gente que fala assim... Trabalho, né? Sim, é trabalho. sabe O o que eu povo acho acha legal? que é só diversão. Mas se der tudo errado, eu vou virar blogueiro. Vai, Entra entra lá. confia. Entra lá. Exatamente. Então, assim, é uma dificuldade muito grande. Só que hoje eu consigo ter uma linha legal ali, né? Expor o que eu quero dentro da minha vida, que faz sentido para o meu cliente. Se eu estou numa obra, se eu estou numa festa. Mas, por exemplo, você não vai expor você numa situação que está fragilizado, por exemplo. Que às vezes a gente é ser humano, está numa situação, você acaba se expondo um pouco mais, você não vai expor 100% tudo. Mas você não precisa realmente fazer a sua vida... acordei, pessoal, estou no banheiro, sabe? Você consegue expor com intenção só o que realmente importa para a sua audiência. Aí, o que eu quero comunicar para as pessoas que me seguem? As pessoas que me seguem são pais. Então, eu vou comunicar uma boa relação com a minha família. Você não precisa inventar uma relação com a sua família. Exatamente. Você vai mostrar o que você é como pai. Você não precisa estar mentindo. Essa é a minha relação com meu filho. Essa é a relação na minha família. E você não está sendo falso com isso. Você está se expondo só o que você quer, controlado. Isso dá mais tranquilidade. Porque tem gente que começa... Eu vejo a pessoa começar no Instagram e fala assim, galera, estava sumida, agora eu vou voltar aqui, vou começar a conversar com vocês todos os dias. Mas não é isso. Você vai construir isso com paciência, né? Cada dia você vai melhorar um pouquinho. Você sabe né? que eu olho assim a geração atual, minha filha de 11 anos, por exemplo, é impressionante como ela tem de forma muito natural a conversa com a rede social, né? E falando da casualidade do momento, do dia ali, que fez um bolinho, fez um presente brincou com o irmão, fez alguma coisa e tal. E eu acho que para a geração
de hoje é moleza. Agora, talvez para mim, não vou falar da de vocês, mas para mim é talvez um pouco mais desafiador. Mas, e daí, trazendo para minha geração, né, que talvez tenha gente da minha geração aí que vai ver. É uma boa geração, vou falar. É uma boa geração. Tem importância, né? Tem importância. Eu gosto de relacionar pontos fortes e pontos fracos de mim mesmo, né? Me autoconhecer e escrever, né? O que é legal em mim, que eu acho que é legal em mim, e também fazer uma pesquisinha. Manda para 10 contatos seus que você tem confiança. O que você enxerga de legal em mim? E o que você enxerga de ruim em mim? Saber disso, do seu olhar e do olhar do outro, Nossa, legal. faz uma diferença gigante na tua comunicação. Você vai tomar cuidados para, às vezes, não externar aquilo que é ponto fraco, e também vai trabalhar aquele ponto fraco, e vai fortalecer a exposição dos pontos fortes e trabalhar aqueles pontos fortes, né? Então, questão bem prática, uma coisa que eu já fiz, relaçãozinha. E questionei várias pessoas de rede de contato. Olha, me conta aí, o que chama atenção em mim? Positivo e negativo, né? E foi uma grandiosidade de informação que me fez crescer, sabe? Então, acho que isso é um negócio legal. Isso aí já aconteceu. Participamos também do Conselho do Jovem Empresário, né? Então, lá o pessoal só colocava as fotos dos jantares, né? Das reuniões depois da reunião. Uhum. Aí entrava em descrédito o próprio conselho. O grupo todo entrava em descrédito porque parecia que só fazia festa. A hora que a gente começou só a postar diferente, postar a foto da reunião e não do boteco, não é que começou o pessoal a dar credibilidade, dar valor. E é a mesma verdade, né? É a mesma pessoa, tal, só em momentos diferentes. Mas aí é a porque intenção, né? Aí Exato. vale a intenção, né? Aquele lugar é para trabalho, não é para o lazer, né? Então, assim, o que você posta, como você posta, faz diferença. Então, eu ia pedir aqui para a Tanily... Mas antes, vamos parar com isso aqui. Antes a gente tem que pedir o quê? Pedir pro nosso amigo dar o like, tocar o sininho lá das notificações. Isso mesmo. Eu quero que vocês curtam aqui o nosso vídeo para dar uma moral aqui para os nossos convidados, que você se inscreva no nosso canal, assine, clique na sinetinha aí. Para quê? Para que você receba os nossos vídeos aí de primeira mão. Quando a nossa equipe postar esses vídeos aí, você já vai estar vendo praticamente automaticamente, tá joia? Então, agora você pode passar a bola ali então para a Tanily. Vamos perguntar para a Tanily quais são as suas principais dicas para quem está querendo montar conteúdo para as redes sociais, para quem está querendo montar a sua imagem. Olha, eu acho que o primeiro ponto é tirar um pouco desse estigma que tem da produção de conteúdo, como eu falei. Entender que sim, parece que as informações são simples, parece que é repetitivo, mas não se esqueça que você é um especialista no assunto. Então, para você é simples e é muito básico. Para as pessoas, na grande maioria, não é. O segundo ponto, entender, e aí você citou sobre isso, montar realmente um planejamento de marketing do que faz sentido você trazer para a tua rede social, se você tem como esse objetivo trabalhar seu marketing pessoal. Existem partes da gente, e não é que são partes ruins. Vou dar um exemplo meu, por exemplo. Eu sou jornalista de formação. Eu poderia, hoje, no meu Instagram, produzir conteúdo de jornalismo esportivo, que era a área que eu atuava antes de entrar na publicidade. Mas não faz sentido para o meu Instagram isso mais. Eu já não trabalho mais com isso. Eu posso fazer no meu hobby, gosto de falar sobre futebol, adoro assistir futebol, mas na minha rede social hoje eu não trago mais isso. Se eu trago, às vezes, assistindo alguma coisa no story. Mas como conteúdo, eu já não trago mais. Então, dentro da minha linha editorial, do meu marketing pessoal, o jornalismo esportivo já não se encaixa mais. Isso significa que eu não gosto de fazer? Gosto. Meus amigos mais próximos ainda trocam ideia comigo. Tânia, você assistiu o jogo? Como que foi e tal? Mas para a construção do meu marketing pessoal, já não faz mais. Então, entender o que você quer trazer na construção do seu marketing pessoal é muito importante. E não espere ter tudo para começar. Eu já ouvi de muita gente, mas é porque o meu celular não é bom. Mas é que eu queria gravar um podcast e eu não tenho um estúdio legal para gravar, né? Ou não tenho, às vezes, um investimento para fazer num estúdio legal.
comece com o que você tem. Isso vale para tudo na vida da gente, para empreender, vale quando a gente fala sobre produção de conteúdo também, porque sempre vai surgir um celular novo, acabaram de lançar o iPhone 15, então daqui a pouco o 13 já vai estar desatualizado. Então não dá para esperar esse momento ideal. Então, o conhecimento que você tem, eu tenho certeza absoluta que é suficiente para você começar a produzir conteúdo, mesmo para o profissional que é recém-formado. Esse profissional recém-formado, ele vai estar passando por situações que todos os profissionais recém-formados vão estar passando. Imagine quanto conhecimento e quanto conteúdo ele não pode trazer para, de repente, para o calouro, que entrou no curso agora. Quais vão ser os desafios que esse calouro vai passar? Então, às vezes, a gente olha também a produção de conteúdo sempre como algo que eu tenho que falar para cima. E, às vezes, a gente vai estar falando para os lados ou para baixo, pessoas que vão passar por aquilo ainda. Então, poxa, que universo de coisas a gente não pode contribuir com as pessoas? Então, são alguns insights, assim, que eu vejo que são bem importantes para que, de fato, a pessoa comece, né? Rede social... como a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? É um jogo complicado quando a gente está falando em produzir conteúdo de forma orgânica, onde você não investe, você não patrocina aquele conteúdo para atingir mais pessoas. Então, ele é cansativo de fazer. Isso que você falou da pessoa que some e depois volta, tipo, voltei aqui para gravar agora. Porque essa intensidade muito grande de produção o tempo todo é extremamente cansativo. Então, comece numa frequência que você vai conseguir manter ali por um bom tempo, até você ir pegando o jeito. E depois você pode ir intensificando e ficando mais maleável. Isso que você comentou, né, de ter o feeling. Justamente por você já fazer há bastante tempo. Então, você sabe que, poxa, isso aqui é uma oportunidade legal de um conteúdo que, de repente, não estava lá no cronograma, mas que faz sentido entrar. Então, são alguns insights que eu vejo que podem ajudar bastante quem está aí pensando em começar a produzir conteúdo. Bacana. Para mim, sim, já fez bastante sentido, muita coisa que foi colocada, porque realmente é uma coisa que me agrada, é um tema que eu gosto bastante. Então, quando o João propôs o tema marketing, né, a gente sabe o quanto isso aqui é importante para a carreira profissional. Então, tanto que assim... Boa parte do que eu entendo como alavancagem do meu negócio está ligado ao digital de alguma forma. Porque teve um momento quando eu quebrei de fato a construtora em um período, eu fazia todo tipo de marketing externo e eu não tive todo esse retorno. Era um investimento muito alto. Nós gastávamos quase 15 mil reais por mês com essa mídia externa, assim, fora no offline, por exemplo. Nós há 10 anos, só pegar um gancho, nós há 10 anos inauguramos a primeira loja nossa da Chiquinho. E há 10 anos nós gastamos... Não, hoje para inaugurar uma loja eu gasto 20% do que eu gastava há 10 anos e tem uma repercussão muito maior no pós-inauguração. Então eu senti esse impacto. Olhando o digital. Então você imagina esse impacto na minha empresa, né? Então, em ter descoberto isso, eu falei, poxa, agora existe um caminho, né, que eu posso percorrer, né, que eu tenho essa habilidade de me comunicar, de me expressar e usar essa rede social para isso. Então, quando você tem esse engajamento, você descobre potencialidades suas e fragilidades, né, como foi colocado aqui de forma brilhante, e isso realmente te faz estar um passo à frente. Você se conhecer te faz estar um passo à frente. Porque eu percebo isso. Todos nós temos coisas boas, coisas ruins. Então, eu tenho que potencializar essas coisas boas, né? Mas também não posso esquecer de trabalhar as deficiências também. Então, eu vou ter que criar uma forma, né, no digital, trabalhar tudo isso para as pessoas conseguirem entender que eu tenho fragilidades. Porque se eu só mostro que eu sou o fera lá, mostro que eu sou o bichão da goiaba, as pessoas tendem a não te humanizar, né? Isso é uma coisa que eu sempre gosto de tomar esse cuidado. As pessoas têm que te ver como humano. Tem hora que você tem que mostrar uma certa fragilidade. Tanto que até alguns conteúdos que mais estouraram na minha rede social foram momentos onde eu apresentei falhas da minha construtora. Então, assim, erros de execução que eu executei, que a minha equipe executou errado. Isso é muito importante. As pessoas lá embaixo falam assim, poxa vida, isso é legal, eu nunca vi ninguém fazer isso. E geralmente aqui todo mundo só quer mostrar o que dá certo, ninguém quer mostrar o que dá errado. Então isso é ser verdadeiro. Não é porque eu tenho uma construtora que a gente trabalha que você não vai errar, não vai falhar, não vai ter alguma coisa que você não vai precisar corrigir. Às vezes acontece ali uma falha de um terceiro, né, de algum contratado, mas é você que está à frente com o cliente. O que eu vejo que você tem que deixar claro para o cliente é que ele pode confiar em você, você vai fazer o melhor possível, vai tentar corrigir o mais rápido possível e vai arcar, se for necessário, com os prejuízos. Né? Isso, inclusive, é gestão de reputação na crise. Né? Qual o conteúdo de uma resposta que você precisa dar?
obrigatoriamente é preciso apontar a clareza do erro, se houve erro, né? Se apresentar para solucionar e disposto a corrigir se isso for cabível, né? Então, é fundamental. Legal. Lembrando que problema em obra é todo dia, né? Todo dia, toda hora, se acorda assim, engenhar é pensar. E é pensar no problema novo. Eu diria em todo negócio, né? Todo negócio, uma das questões que eu coloco no meu método transforme essa ideia de problema em oportunidade e passe a amar os problemas. Porque se você não encontrar os problemas, talvez o problema seja você. Em todo negócio, não é? E nessa ideia, vamos colocar a comunicação também, a capacidade de se comunicar, trabalhar o marketing. Eu já vi muita gente, eu fui professor por alguns anos, às vezes o melhor aluno da sala, ele não prospera. Só que aquele aluno que era ruim, era aquele enviado do coisa, né? Que ficava lá na galera do fundão, só fazia bagunça. No final das contas, ele acaba sendo um profissional considerado pela sociedade melhor. Mas por quê? Porque ele é melhor do que o outro que tirava boas notas? Não, porque ele sabe conversar. E a gente evolui conversando, né? Você vai fazer uma obra, você vai ter que conversar com o teu cliente, com o teu fornecedor, você vai ter que conversar com o pedreiro, né? Cara legal de conversar. Entra nas linguagens, né? Como você vai conversar. E assim, a forma da comunicação tal faz diferença. E essa sua capacidade de conversar, que daí eu jogo para vocês, né? Onde que vocês veem a melhor forma de marketing nessa comunicação, né? Pessoal, tal, como se portar como profissional? Porque a gente pega aqui, às vezes, bastante aluno que chega na faculdade com, sei lá, como que eu vou colocar aqui, vestido inapropriadamente, respondendo o professor de qualquer jeito, matando aula, vamos colocar assim, aquele kit desgraça completo, né? Aí depois esse cara quer que... Uma boa experiência de professor já era isso, né? Tem vários, esse tem história. E daí, assim, os próprios colegas vão lá e queimam o cara, né? Porque ele pode ser legal, mas a hora que você tem que depender dele profissionalmente é ruim. Então, explica pra gente como fazer essa gestão de marca ainda como acadêmico e como a vida, né? E só fazer um parênteses, assim, antes de não te cortando, mas nós sabemos o quanto a escola de engenharia não ensina isso, né? As escolas de modo geral, e tem sim programas e disciplinas que trazem de forma muito perspicaz, mas é a minoria, né? As grades não costumam trazer essa humanização no relacionamento com o cliente, ou mesmo estratégias de captação, de trato e relacionamento com o cliente, né? Então, com certeza, a sua pergunta faz muito sentido. A ideia é ser técnico, né? A ideia põe número aí que eu faço, né? Mas vai ficar em pé o negócio, não vai cair, e eu não quero saber do cliente. Eu acho que o grande ponto disso tudo é quando a gente entende que a comunicação, você falou isso durante o podcast também, não é a fala. A fala é uma porcentagem bem pequena do que as pessoas leem da gente, ou que elas recebem da gente. E aí, quando você fala disso, é a forma como a pessoa responde, é a forma como a pessoa se veste, é a forma como a pessoa se apresenta, é a postura da pessoa, é a linguagem corporal que ela expressa durante qualquer momento, seja dentro de uma sala de aula ou no momento de negociação com o cliente. E é muito complexo isso, porque, de fato, a academia, de um modo geral, né, a universidade, de um modo geral, tem um olhar muito técnico, muito tecnicista. Então, eu sei que o profissional sai da universidade pronto para receber ali o projeto e executar. Mas e essa construção que tem que acontecer durante? E aí tem vários pontos. A gente entra na universidade muito novo. Eu escolhi a minha profissão, eu tinha 16 anos. Então, tanto que, né, no caminho da vida, continuei dentro da comunicação, que eu sou completamente apaixonada, mas fui para o lado da publicidade e do marketing, que para mim fez mais sentido. Mas hoje eu penso, será que eu não teria feito... Eu ia muito bem exatas, por incrível que pareça. Será que eu não teria feito uma engenharia se eu tivesse feito faculdade mais tarde? Não sei. Então, tem a ver também com a própria imaturidade. E é um processo muito complexo da gente entender. Por quê?
Imagine que dentro da sala de aula são várias pessoas mais ou menos da mesma idade, então aquele que já tem essa preocupação, ele é visto como errado. E a gente sabe que isso acontece dentro de sala de aula. E esse exemplo que você deu, às vezes, aquele aluno que é mais quieto e tal, que é mais retraído, ele é visto como errado dentro da sala de aula. É o que vai sofrer o bullying. Exato. Ele vai ser, é o nerdão lá que vai perguntar ao professor se o professor não vai dar um trabalho pra gente entregar semana que vem. Então, é muito complexo. Só que é extremamente importante que as pessoas olhem e entendam que a comunicação não é só o que a gente fala. E se eu pudesse dar uma dica para quem está começando agora, enfim, ou está começando a ter essa preocupação, que não adianta ser só lá no último ano da faculdade, quando a gente já está entregando TCC e olhando para o mercado ou buscando fazer estágio, que de fato isso é extremamente importante. Aproveitando fazer um merchan, nós temos um podcast do escritório que chama EDC Talks também, e nós fizemos um episódio especificamente falando sobre a comunicação visual. E aí a gente trouxe uma especialista em consultoria de imagem falando sobre isso. Então, ela trouxe muitos insights nesse sentido do quanto a nossa comunicação é muito mais visual do que necessariamente de fala, enfim, ou do conteúdo daquilo que a pessoa está trazendo. Então, é extremamente importante que essa preocupação exista desde o começo e é uma postura. É pensar, poxa, quem são os engenheiros, as engenheiras que você se inspira? Que você olha e fala, poxa, esse é um profissional de sucesso. O quão longe ou quão perto você está dessa pessoa, olhe para você, você parece essa pessoa? Ou não? Está muito distante ainda. Então, são essas conexões que a gente precisa começar a fazer para entender, poxa, não significa que eu vou ter que andar de terno dentro da faculdade, não é essa a ideia, também não é o extremo. Mas faz sentido, de repente, estar com uma roupa inadequada num momento de uma palestra, por exemplo, que você sabe que vai vir um profissional falar com a tua sala? No futuro, se você for bater na porta desse profissional para pedir emprego, será que ele vai te dar a mesma credibilidade? Talvez não. Então, é um processo, realmente, é uma atenção que, de fato, a gente não dá no começo da nossa formação e talvez até logo depois de formado ainda não dê. Então, é um processo realmente de aprender. E se eu pudesse dar uma dica, que para mim foi o divisor de águas, foi, de fato, estar num ambiente com outros profissionais que estavam no mesmo momento que eu, ou um pouquinho à frente, né, que foi o Conselho Jovem. Que ali eu estava num ambiente com outros empresários, onde eu podia expressar um pouco das dificuldades que eu estava enfrentando, enfim, e receber também dessas pessoas dicas, né, informações. E ali, falando em linguagem corporal, enfim, tudo mais, eu comecei a perceber o quanto eu ainda precisava ajustar algumas coisas em mim para, de fato, fazer sentido e eu me conectar com aquele grupo. Né? Então, a comunicação, a fala é só um pedacinho, né? E é importante a gente também estar em ambientes onde a gente consiga absorver isso e, naturalmente, ir entendendo sem perder a individualidade de cada um, né? O jeito de cada um, mas entender que existem momentos para tudo, né? E aí entra fala, entra roupa, entra tudo. Posso entrar na lista de dicas aqui? Tava pensando quando você estava falando, perfeito, eu concordo 100%, né? E 3 coisinhas, né, para complementar ou talvez reforçar o que você falou, né? Eu falo, inclusive, para muita gente das minhas equipes, né? O mundo é um Big Brother, né? Inclusive, pro bem, né? Se você tá sempre, talvez, podendo ser observado, né? E eu já perdi gente da minha equipe por isso, né? Porque num atendimento foi observado e foi cooptado por um concorrente. E tá tudo bem, parabéns. Você conquistou um avanço na sua vida para algo que você gostaria de estar e ok. Legal, né? Então, eu sempre comento isso, esse é um aspecto, né? Uma outra questão que eu também sempre gosto de colocar nas palestras e também nos treinamentos a primeira impressão fica assim, né? Que tem aquele negócio, não, a primeira impressão talvez não seja que fique, não, ela fica assim. Eu não sei se ela fica 100%, né? Para uma eternidade, mas para você desconstruir uma primeira impressão, não é tão simples, né? Então, cuidado com a primeira impressão que você vai passar, né? Então, para o pessoal está iniciando talvez uma carreira profissional, né? É difícil desconstruir aquilo que talvez você não quisesse construir e, por uma questão de vestimenta, por exemplo, você propôs numa primeira impressão, né? E um terceiro ponto só de dica, sim, que me veio à mente aqui, muita gente procura o curso de oratória, né? Vamos fazer oratória, porque eu preciso saber falar e tal. E eu não achei ainda o escutatória, o curso de escutatória. Eu acho que precisa ter, as pessoas precisam saber ouvir, né? E saber refletir o que está sendo falado, né? Porque muita gente, muito se tem da carência de ter que falar, mas e o ouvir, né? O ouvir você reflete, você internaliza, você
depois retorna algo mais consistente, mais assertivo, né, com objetividade. Então, acho que 3 diquinhas também para colaborar aí. Essa questão do ouvir, eu acho ela muito, muito interessante. Até porque acho que as pessoas, elas... É tanta informação. A gente está vivendo esse boom assim, de tanto especialista, de tanto cara que é bom. Isso é complicado. As pessoas precisam ouvir as coisas, discernir aquilo, né, para trazer como verdade. Né? E nem tudo que você vê é verdade. Às vezes a verdade, como já foi comentado aqui no podcast mesmo, né, a verdade é a verdade daquela pessoa, não é a sua. Então a gente precisa tomar cuidado. Né? Você é um ser único, você traz a sua contribuição para o mundo. Acho isso a gente tem que deixar bem claro. Você pode extrair algumas coisas das pessoas que estão perto de você, mas você é você, o que vai fazer diferença no mundo é essa sua postura, esse seu conhecimento, esse seu ser mesmo, que vai realmente iluminar as coisas que estão à sua volta. Acho que isso faz total diferença. E aí está nessa questão de você se conhecer e saber o que você tem de propósito. Porque eu acho que a única coisa que eu faço para arrematar com essa questão do marketing é essa questão de você ser verdadeiro, mas você ter propósito no que você quer fazer. Acho que isso para mim sempre me movimentou em momentos onde eu falo, poxa, eu não estou aguentando mais. Mas falo assim, opa, pera lá, você não pode esquecer que você está aqui para ajudar fulano, para ajudar ciclano, e isso carrega um propósito forte, faz levantar de novo, fala, vamos tentar de novo, porque é essa montanha russa, né? Então você não está sempre bem, você não está sempre motivado, então se você não tiver um bom propósito de vida, eu acho que vai ser difícil você dar sequência. E isso do propósito, né, até para abrir talvez um pouco mais o leque para quem está nos ouvindo, nem sempre vai estar relacionado só à sua profissão. Você falou disso, eu estava ouvindo e refletindo, né, sobre isso. Eu, Tanile, indivíduo, tenho comigo que o meu propósito de vida é aprender, aplicar, compartilhar. Então, o porquê do aprender? Eu não sei tudo e nunca vou saber tudo. Então, o primeiro ponto é estar aberto a aprender. O segundo ponto é aplicar. Se eu um dia quero ensinar alguém, né, de alguma coisa, eu preciso ter validação. Então, eu aplico. E aí, depois eu compartilho. Legal. E é impressionante como tem pessoas que precisam desse compartilhamento. Porque cai naquele negócio de você achar, poxa, o que eu tenho que falar não é importante. Mas, e a gente quer sempre estar no topo para daí ensinar. Só que a gente esquece que abaixo de você tem uma galera que poderia até estar no seu nível, você poderia estar ajudando, contribuindo muito com ela até ali. Então, acho que esse é um ponto interessante, né? Você já passou por várias coisas que pode realmente somar muito na vida das pessoas que estão aqui. Óbvio, se você... Eu tenho essa consciência, né, de que se eu estou ensinando essas pessoas que estão aqui e elas chegam aqui, eu não podia ter ficado parado. Eu vou sempre também buscando mais conhecimento, onde eu posso estar seguindo essa minha audiência, ela continua aprendendo comigo, porque eu estou continuando aprendendo também. Eu tenho essa escuta ativa, eu estou sempre atento ao que está acontecendo e estou evoluindo também, estou testando outras coisas, né, e estou apresentando. Então você está sempre dando aquela sensação para sua audiência que você está um passo na frente. E você não precisa estar 10 passos na frente. Muitas vezes um passo é suficiente já para você fazer as pessoas já estarem te acompanhando, né? Como nós estamos falando, já tem uma construtora, o João, há quantos anos? Já atende licitações há quanto tempo? Tem pessoa que nunca começou. Então, assim, o fato de já ter quebrado, ter acertado, ter errado, isso, você imagina o tanto de anos que você vai economizar de prejuízo da vida daquela pessoa? Então, assim, você já faz aquela pessoa começar certo, né? Ou que vá dar algum problema, mas as chances vão ser menores, né? Porque não vai precisar passar por todo o processo, você vai fazer uma curadoria ali e vai ajudar a pessoa compartilhar conhecimento em curta caminho, né? Essa é a questão, né? Em curta caminho faz você errar menos, né? Olha, o papo tá bem interessante, né? Assim, eu falaria uns 3 dias, viu, João? Oi? Uns 3 dias seguidos, acho que dava para... O tema é bem bacana e dá para continuar. Nessa linha que você falou, você até copia o método, só que você não consegue copiar o resultado de todo mundo. Nossa, legal eu isso. tenho uma empresa familiar que tem 70 anos, aquela outra questão do escritório de engenharia, eu já estou com ele esse ano faz 18 anos, né? Na virada do ano vai criar maioridade, já vai dar para... Mas vamos voltar aqui para a ideia do podcast. E eu vou pedir para os nossos convidados
que, por gentileza, deem seus últimos... suas dicas finais para o pessoal e seus contatos, né? Como que as pessoas podem encontrar a Tanily, o Hélio? Vamos começar pela Tanily. Vamos lá, então. Bom, eu gostaria, né, de agradecer mais uma vez pelo convite. Esse é um tema que, com certeza, renderia muitas horas de gravação. Mas foi um prazer poder compartilhar um pouco, né, do meu conhecimento com vocês. Espero que, se algo valeu para alguém que está nos ouvindo, acredito que o nosso processo aqui já tá validado. E claro, quem quiser, né, saber um pouco mais sobre o meu trabalho, sobre o trabalho da agência, a agência é Escritório de Criatividade, então no Instagram é só procurar assim que já encontra. O site é decriatividade.com.br e o meu Instagram é Tanily Hatch. Tanily é TH e o Hatch são 2 T's. Pô, legal. Hélio, por gentileza. E criativo o D, né? Não podia faltar, né? O tempero da criatividade, muito bem. Também quero agradecer, estar aqui na cidade novamente é uma alegria, poder reencontrar amigos e conhecer novos amigos, né? Compartilhar e aprender é muito bom. Eu gosto de dizer que todo tempo é valioso, né? Entrar aqui e sair melhor do que cheguei é muito bom sentir isso, né? Então, obrigado pela oportunidade, de verdade. Estou atuando com a Chiquinha Sorvetes, tenho, de certa forma, uma grande relação com muitos engenheiros, muitas associações profissionais, e é sempre uma alegria poder conversar com todos esses, em alguma hora clientes, mas muitas horas amigos, né? Já uma relação construída há 15 anos aí. E também estou com esse projeto do Leme Empreendedor, né? É um projeto novo, mas que já tem colaborado com a transformação de empreendedores para alcançarem uma melhor lucratividade nos seus negócios e o que eu chamo de se sentirem bem-sucedidos, né? Que extrapola o lucro em si, né? Ter o lucro por si só talvez não é o melhor caminho de vida, mas o lucro, mais o sentimento de sucesso na sua plenitude, eu acho que faz todo sentido para uma vida mais próspera de verdade. Então, esse é um dos meus propósitos hoje de vida, né? Poder colaborar com a transformação de empreendedores, uma transformação real. Então, foi muito gostoso poder estar aqui. É um assunto que, de fato, eu nunca tinha discutido esse assunto como pauta, né? Reputação e marketing, branding, assim, pessoal. E, nossa, dá um caldo mesmo, né? Dá bastante conteúdo, dá para evoluir bastante. Enfim, para quem quiser me acompanhar, compartilhar, trocar ideias, vai ser uma alegria poder conversar com o pessoal. É só procurar no Instagram e de lá eu espalho para todas as outras redes, tá bom? Hélio Xavier Filho. Hélio com H, Xavier com X, né? O @lá, Hélio Xavier Filho. Bacana. Pessoal, incrível, né? Convidados aqui, técnicos, mas não só técnicos, vivência, acho que essa é o que a gente quer trazer aqui, né? Pessoas que têm um bom conhecimento técnico, mas, como a Tanily comentou, aplicabilidade. Pessoas que aplicam no seu dia a dia. Então, nós falamos muito hoje sobre essa questão do brand, sobre essa questão da internet no geral, das redes sociais, de como as pessoas devem se comportar, como elas devem, de fato, colocar suas intenções ali nas redes sociais. Acredito que a gente passou por vários outros caminhos também. Não vai dar para citar todos aqui, mas eu quero realmente dizer que foi uma honra estar aqui com vocês nesse podcast e dizer que realmente consegui aprender muito com vocês. Isso é muito bacana, quando você senta, como o Hélio comentou, e você aprende, quando você está aberto a escutar pessoas que já passaram o caminho que você está ainda lutando, ainda que você está... Eu falo muito nessa questão da gestão, porque o meu calcanhar de Aquiles é gestão. Gosto muito da comunicação. Então, vamos conversar. Gosto muito. Vamos resolver isso. Gosto muito da comunicação, gosto muito do marketing, muito do comercial, mas é aí onde você vê essa questão de você saber as suas dificuldades para poder melhorar. Então, numa mesa, a gente veio para falar de marketing, mas já aflorou situações que você fala assim, poxa, eu tenho que melhorar outros detalhes. Minha empresa pode ser muito melhor se eu for melhor. Então, assim, se cada dia eu aprender um pouquinho e melhorar, isso acontece aqui, né? Quando a gente traz profissionais renomados. Então, mais uma vez, queria agradecer cada um de vocês. Queria também agradecer a quem está de casa nos assistindo, né? Quero dizer que a gente vai estar continuando aqui, trazendo pessoas incríveis para vocês.
E antes de finalizar aqui, quero que mais uma vez vocês curtam esse vídeo, que vocês se inscrevam no canal, que a gente faz isso aqui com muito carinho e quer sempre estar trazendo o melhor para vocês. Ative o sininho das notificações, tenho certeza que lançou o conteúdo, vocês já vão receber de primeira mão. E é isso. Um grande abraço, fiquem com Deus e, João, considerações finais. Minhas considerações finais é agradecer o Dr. Hélio, a Tanile, né, convidados ilustres que estiveram aqui e abrilhantaram o nosso podcast. Agradecer a Associação dos Engenheiros, a APEAP de Paranavaí e o CREA Paraná que patrocinam o nosso podcast. E deixar você, amigo que assistiu a gente até agora, com a palavra do presidente do CREA. Obrigado. Um abraço. Olá, mais um evento dos nossos editais de chamamento. Fomento esse que já realizou mais de 350 parcerias, atingindo cerca de 70 mil profissionais durante o período da nossa gestão, através da realização de seminários, cursos, eventos, hackathons e revistas técnicas que contribuem para a atualização e o contínuo aprimoramento dos profissionais do sistema Confia, CREA e Mútuo. Esse modelo é referência no país em repasse de recursos e resultados efetivos alcançados com as parcerias, respeitando as particularidades das entidades de classe, valorizando a sua eficiência, sua boa gestão e a capacidade de realização, ofertando produtos e serviços relacionados ao nosso sistema profissional. É o CREA Paraná apoiando a inserção, qualificação e a trajetória de seus profissionais na sociedade. Conheça outras iniciativas como essa em nosso site. CREA Paraná, um trabalho de muitos profissionais que fazem parte do seu mundo.